Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivi e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. No dia de hoje eu quero compartilhar com vocês, tá? O joguinho de banheiro que eu mais faço aqui e é o que eu mais tenho uma saída, tá? É um modelo bem lindo, com florzinhas, olha só, já vou até abrir aqui para vocês verem. Nesse caso, o meu joguinho comum, ele tem 3 peças, tá? Então, eu faço um tapetinho um pouquinho maior, um tapete menor e a tampa do vaso. É o que mais sai aqui. Nesse caso aqui, a pessoa não usa tampa do vaso, é normal, já vendi assim outras vezes, então são só 2 peças, que é o tapete maior e o tapete menor. Vou mostrar pra vocês o menorzinho, olha só que lindo que fica, bem trabalhadinho, né? Com florzinhas, olha só. Esse é o tapete maior. Olha que lindo que ele fica. Daqui a pouquinho eu vou estender ali e vou filmar para que vocês vejam assim, tem uma noção maior de como ele fica bonito, né? Terminado, esticado ali. Aí eu faço umas fotos assim, embora eu tenha fotos desse produto, mas eu vou fazer umas fotos novas porque eu gostei da forma como eu fiz aqui, né? Já tá concluído. Eu fiz ele todo no fio 6, tá? O bordô que eu utilizei aqui foi o da Pluma, tá? Dessa vez. O meu multicolor é da Barroco, que eu tinha aqui. E a parte crua eu usei a marca Minasul, todos no fio 6. Essa florzinha eu aprendi no YouTube, tá? Num passo a passo, já faz um tempo. Eu não lembro exatamente o vídeo, mas assim, como faz bastante tempo, eu já peguei a prática, então não assisto passo a passo, eu já sei fazer, né? Tanto a parte da florzinha como essa parte do multicolor, né? Eu já tenho bastante prática nele, porque é um modelo que eu já vendi bem dele, tá? Por onde eu aprendi a fazer? Primeiro, eu queria fazer uns modelos assim com florzinha, então eu fiz primeiro a florzinha, fiz a parte do multicolor e depois que eu fui procurar a videoaula. Aí eu encontrei lá no canal da Hit, que é o modelo que eu sigo, tá? Mais ou menos aqui. É o canal da Hit, é o tapete Carla dela, tá? É lindo, ela faz em cores maravilhosas, né? E é super facinho de fazer, tá? No começo eu fiquei meio assim com medo, falei, acho que eu não vou conseguir não. Gente, se você seguir o passo a passo, dá tudo certo. E é um modelo muito bom, que é fazer e vender, tá? Então, quem quiser fazer a pronta entrega é bem legal, porque ele tem uma saída grande. Eu vendi muito ele na Shopee, tá? Eu dei uma pausa, né? Porque eu fiquei um tempo, assim, fazendo umas peças mais rápidas. Então, embora, gente, eu percebi, assim, que quanto mais você faz, mais prático você fica. E fica mais rápido de fazer as peças. Então, peças em série, que você faz várias, na verdade, acaba ficando mais rápido o processo. Quanto mais prática você tem naquele produto, mais rapidamente você consegue fazer todas as peças, né? Acaba ficando um processo mais rápido, né? E hoje também eu vou comentar com vocês como que eu precifico o meu crochê, tá? Como que eu faço? Antigamente, eu já comentei aqui que eu tenho um outro trabalho que eu faço que é com MDF, tá? É pintura em MDF. E foi dessa forma que eu precisei aprender a precificar, porque lá atrás eu não vendia assim crochê, eu vendia somente o MDF, né? E aí eu tive que aprender da minha forma como precificar. Então, antigamente eu tinha aquele entendimento que você colocava como se fosse 100% sobre a peça para você ganhar. Por exemplo, você pagou R$50 e você cobra R$100 para valer a pena. E aí eu tive que aprender a precificação, porque eu comecei a vender MDF e aí eu tinha que ter o preço ali, então foi pesquisando e entendendo sobre o mercado. De que forma que eu fazia para precificar. E é a forma que eu uso pro crochê hoje e qualquer peça que eu venha vender, tá? Eu não sigo assim pelo quilo, nem nada. Então, como que eu fazia com o MDF? Eu fazia uma média de mercado. Então, quanto que é o custo daquele produto, quanto eu estava disposta a ganhar por aquele produto. Então, o custo eu fazia certinho ali o preço, né? Quanto que eu paguei na madeira, quanto que eu paguei na tinta, quanto que eu paguei no aplique, se ia fita, o que que ia. Então, eu tinha um cálculo do meu custo para nunca ter prejuízo, né? E aí, o que eu fazia? Quando eu estava disposta a ganhar naquela peça e a média de mercado. Então, hoje, a média de mercado é o que eu mais utilizo. Por quê? Eu sempre vendia em marketplace. Então, eu tinha aqui
mais ou menos concorrer com aquele pessoal que tinha seus determinados preços, senão eu ficava de fora. E aí eu fazia então o cálculo do meu custo, o quanto eu estava disposta a ganhar e se aquela média de mercado era interessante para mim. Então eu investia naquele produto e sempre deu certo aqui para mim, tá? Até na época eu lembro que eu tinha ali minhas opções de produtos, eu tinha uma esteira de produtos que eu seguia, tá? Então eu tinha produtos mais baratos, que era para aquecer a minha conta e trazer tráfego para dentro da minha conta naquele marketplace. Geralmente era o Mercado Livre, tá? Aí eu tinha um produto mediano, tá? Que era o de maior concorrência, que era o que todo mundo vendia na época. E eu concorria muito com o fabricante do produto. Então eu tinha que ser bem inteligente e bem sensível nessa parte de precificação, porque senão eu ficava de fora com certeza, porque o lucro deles era maior, né? E eu não queria ficar de fora, eu queria concorrer. E aí dava certo. Então, o produto médio. E eu sempre, assim, por estratégia minha, eu sempre tinha um produto que ele vendia mais, assim, que ele dava um lucro maior, não é que ele vendia mais, ele dava um lucro maior. Era um produto que era menos concorrido. Um exemplo, tá, que eu vou dar aqui. Eu vendi uma prateleira que ela não era tão vendida assim, né? Pelo menos eu não tinha conhecimento que ela tinha tanta venda assim. O meu custo era pequeno, porém eu percebi que tinha uma procura grande daquele produto, então eu colocava um valor um pouco maior. Então, quando vendia daquela prateleira, por exemplo, tá? Tinha outros produtos que eu fazia isso também. Por exemplo, eu tinha um triozinho ali de nicho, mas eu decorava ele diferente. Aí eu podia cobrar um valor diferenciado nesse produto. E aí, dessa forma, eu lucrava bem mais, né? Mas geralmente o que dava mais retorno era vender na quantidade. Então, o produto de maior concorrência, você acabava ganhando mais dinheiro, porque você vendia na quantidade e acabava lucrando, porque eram várias vendas daquele mesmo produto, né? No crochê eu enxergo diferente, né? O crochê ele é muito individual, ele é muito personalizável, né? Então, por mais que você vá seguir um passo a passo, você vai colocar a sua forma de trabalhar, o seu jeitinho ali, né? Então, o crochê eu vejo ele de uma forma bem diferente. É o seu ponto, é a sua forma de trabalhar. Eu, por exemplo, sigo muito passo a passo, mas eu adapto muito, tá? A minha realidade, eu adapto ao meu ponto, ao tamanho que eu quero que a peça fique. Combinação de cores também, acho que cada um tem a sua combinação de cores. Então eu não enxergo o crochê assim como uma concorrência, uma média de mercado, né? Embora também eu veja que o custo do barbante, por exemplo, eu considero um custo muito menor do que de outros artesanatos que eu trabalho ou já trabalhei na vida. O custo do crochê ele é menor, né? Então, qual que é o custo do nosso crochê? É o investimento do nosso tempo, né? Por ser um trabalho mais demorado, que exige mais atenção nossa, né? Então, com certeza, a mão de obra hoje no crochê eu considero como uma dos motivos mais assim sensíveis para na hora de precificar, tá? Mas mesmo assim eu uso a mesma forma que eu precifico ou defini aí os preços do MDF, por exemplo. É o custo que eu tive para fazer aquela peça, então isso eu calculo corretamente, tá? Para nunca sair em prejuízo. Então, quanto que cada peça custou para mim. O meu tempo, eu poderia calcular por hora, né? Eu até, inclusive, trabalho em departamento pessoal, poderia considerar a hora trabalhada, mas eu não vejo dessa forma, tá? Porque eu não tenho, assim, horas disponíveis no dia. Eu ainda trabalho CLT, então minha vida é bem corrida. Então, é conforme vai sendo possível. Eu faço crochê mais aos finais de semana e à noite, tá? Então, à noite eu tiro um tempinho ali e vou produzindo as minhas peças. Então, eu não faço por hora trabalhada, porque quando é possível para mim, eu pego e faço. Então, eu uso essa forma de precificação um pouco diferente. Eu uso o custo, o quanto eu quero ganhar naquela peça e uma média de mercado, porque assim, eu ainda vendo em marketplace e o crochê eu vendo também em alguns marketplaces, tá? Não é uma coisa que eu faço muito, porque eu também eu priorizo a venda pro meu cliente final, né? Assim, a venda por conta, né? Eu tenho uma pequena carteira, eu pretendo ampliar essa carteira, inclusive, tá? Pra fazer vendas, assim, por conta, direto com o meu cliente, do que usar o intermédio do marketplace, devido às taxas, né? Por exemplo, a Shopee tem a taxa, ela tem também
a taxa de frete, então você acaba participando aí desses custos, né? Então é mais interessante, obviamente, para mim vender direto para a pessoa e receber ali no Pix ou também no cartão. Eu tenho, né? Eu passo também no cartão. Mas para mim é bem mais interessante a venda por conta, tá? Mas então, resumindo, é isso que eu faço, uma média de mercado. Meu custo, quanto eu quero ganhar por aquela peça, o quanto que eu acho que é justo ali pelo meu trabalho, né? Pelo tempo que eu disponibilizei. Nesse kitzinho, então assim, o meu jogo de banheiro de florzinha, eu considero barato, porque é uma estratégia, tá? De competir aí no mercado. Eu cobro R$ 100 nas 3 peças, tá? Então, um tapete grande, um tapete médio e uma tampa ali do vaso, tá? Eu cobro R$ 100. Nesse aqui eu cobrei R$ 69,90, porque são só 2 peças, mas eu considero um valor acessível para o cliente e um valor que supriu aqui para mim, porque eu achava ele um pouco demorado, mas gente, quanto mais você faz, mais rápido fica. Então também isso entra para mim, né, como quando você fica mais prático com o seu crochê, você não perde tanto tempo assim, você vai rápido. E principalmente quando é uma peça que você não precisa assistir o passo a passo, ou seguir um gráfico. Já tá na sua cabeça, você, inclusive as adaptações, né, que nós fazemos. Então eu não preciso seguir o passo a passo, eu perco menos tempo, né? Quando eu tenho que assistir uma videoaula, por exemplo, e prestar atenção e tentar fazer, e às vezes erra e volta. Então, assim, quando você tem na mente, também é um dos fatores, né, mais importantes. Mas é isso. Comenta pra mim qual é a sua forma de precificação, tá bom? E aí agora eu vou tentar mostrar pra vocês um videozinho, um takezinho com o produto lá devidamente exposto pra você ter uma noção maior do meu joguinho, tá bom? Comenta pra mim o que vocês acharam, que é muito importante. Se você não é inscrito, eu peço por favor que se inscreva, deixe uma curtida e um comentário pra mim, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e então até a próxima. Tchau.